salve, salve, galera! Muito boa tarde para você. Está começando o primeiro programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, através do canal 7 da NET e canal 9 Vivo TV. Além, é claro, da internet, em câmarasjc.sp.gov.br e também no YouTube, youtube.com/câmarasjc. Eu sou Vieira Júnior, estarei com você toda terça e quinta-feira, trazendo as principais informações esportivas aqui da nossa cidade. E olha só, a gente vai falar muito do esporte profissional, amador, categorias de base, modalidades diferentes, entrevistas especiais e, claro, aquela resenha que eu sei que você gosta. E aqui comigo, sempre a presença do repórter Bruno Castilho, para trazer informações, opinião, debater sobre o que de mais importante acontece no mundo esportivo joseense. Tudo bem, Brunão? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Feliz em estar aqui no primeiro Hora do Esporte. Maravilha. E olha só, e nesse programa de estreia não poderia ser diferente, né, gente? Ele será especial e vai falar muito do nosso São José Esporte Clube, que infelizmente parou na segunda fase do Paulista da Série A3. E para falar sobre toda a campanha do time, ninguém melhor do que ele, o gestor de futebol da Águia do Vale, Robertinho da Padaria, é o convidado de hoje aqui do nosso Hora do Esporte. Tudo bem, Robertinho? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer estar aqui para poder bater um bate-papo com vocês. Prazer é todo nosso, Robertinho. Robertinho, primeiro, falando da nossa Águia do Vale, queria que você falasse como é que foi a escolha do técnico Edson Vieira. Ninguém questionou, ninguém falou nada. Quando surgiu o nome do Edson Vieira, ele seria o cara ideal. Como é que foi o processo do gestor de futebol com toda a diretoria da Águia para chegar no nome do Edson Vieira? A gente sempre tenta, né, fazer o melhor, principalmente para poder trazer um treinador que possa vir e nos ajudar a montar um time competitivo, como foi quando nós estávamos na quarta divisão, que eu trouxe o Ricardo Costa, que era um cara conhecido O rei do acesso. O rei do acesso da quarta, né? E aí eu trouxe o Ricardo Costa e a gente acabou aí conseguindo. Apesar que no primeiro ano a gente não conseguiu acesso mesmo com ele. Depois, novamente, eu trouxe ele de volta e a gente conseguiu, então, acesso com o Ricardo Costa. E não foi diferente na Série A3. Na verdade, eu tinha 3 nomes para trazer, Série A3. Que era o Paulo Roberto, que subiu o São Bento. Eu esqueci o nome que ele estava aquele técnico que estava no 15 Piracicaba, me fugiu o nome agora, não me lembro, mas também estava na nossa listagem. E o Edson Vieira, né, estava esses 3, né? Mas eu, na verdade, até estava mais para vir o Paulo Roberto, só que como ele estava, eu achei que ele não viria, né? Até depois, quando eu acertei com o Edson Vieira, até ele me ligou, né? Na verdade, ele seria a primeira opção. Aí o Edson também estava vivendo um bom momento na Série A3, já foi da Série A2, já subiu o time da 3 para 2, da 2 para a primeira. Aí então, e o Edson, naquele momento, estava sem clube, né? Aí eu acabei acertando. Quando eu acertei com o Edson, uma semana depois o Paulo Roberto me ligou. Eu tinha acertado com o Edson Vieira, até quando foi divulgado, toda a imprensa, eu acho que todas apoiaram o nome dele. Sem dúvida. Até pelo trabalho que ele também vinha desenvolvendo nesse momento, né? Ele estava na Série A2 e vivendo também um bom momento. Então a escolha foi feita dessa forma, né? Tinha ele mais 2 opções. Ele veio porque naquele momento ele estava sem clube. Maravilha. Brunão? Robertinho, lógico que quando os dirigentes montam um time, o objetivo é sempre, primeiramente, o acesso e até, se podendo, beliscar o título também, né? Você acha que pela montagem do time, até pela ideia de trazer o Edson, que vinha num bom momento, a despedida do São José do campeonato da forma que foi, talvez vocês não imaginariam, ou vocês imaginariam chegar pelo menos numa semifinal? Na verdade é o seguinte, está muito complicado você montar o time de futebol hoje. Eu acho que a regra está essa atrapalha muito. Quando você monta um time, por exemplo, você contrata os 27 jogadores, você não pode mais demitir nenhum jogador. Eu acho que isso complica. Porque vê jogador, às vezes, que ele se dá bem num clube e vai no outro e não consegue se adaptar. E eu acho que foi o que aconteceu aqui com a gente. Quando foi montado, então, o elenco, lógico, dizer que houve falhas, sim, houve falhas. Eu dei autonomia para o técnico contratar,
né? Você falar quem mais faz, o porquê não do fracasso no quadrangular. O nosso time que foi montado, principalmente no aspecto ataque, foi muito mal. Foi muito mal. Quando nós classificamos já tinha essa preocupação. Porque o nosso time foi um time que menos fez gol, né? Menos fez gol, ataque realmente muito fraco. Eu já vinha conversando isso com o treinador. Mas o que fazer se não pode mais trocar? Então eu acho que esse regulamento de você não poder trocar dentro da competição atrapalha muito. Eu acho que tinha que ter uma folga ali de poder trocar uns 4, 5, como era antigamente, né? Não vou dizer o time todo, mas pelo menos uns 5 você poder fazer essa troca. E hoje o regulamento não permite mais, né? Que você faça essa troca. O jogador às vezes não se adaptou, ele foi bem no outro clube, chega aqui, ele não consegue, isso é normal, acontece. É como aconteceu com vários jogadores, principalmente na questão do nosso ataque. E aí é onde a gente, quando passamos de fase, o time de fato parece que chegou no limite. Ele foi bem na primeira fase, eram mais clubes, normal, ele foi bem. E depois ele não conseguiu, porque outros times estavam mais preparados, né, eu diria, principalmente no setor ofensivo. Ali realmente a gente não conseguiu ser igual aos adversários. É onde a gente conseguiu, o São José foi muito mal. Até realmente muito decepcionante, não ganhando então nenhum jogo no quadrangular. Eu diria que foi isso que aconteceu. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, para a gente ilustrar um pouco, vamos começar a ver como foi a campanha do São José na primeira fase da Série A3. Coloca aqui, Matheus, pra gente. A estreia da Série A3 para o São José foi fora de casa, contra o Suzano. E depois de abrir o placar com Kleider, a Águia tomou a virada no fim do jogo com 2 gols do experiente Jorge Mauá. Vitória do Suzano, 2-1. Na segunda rodada, o São José fez a sua estreia em casa contra o Desportivo Brasil. E os gols saíram no segundo tempo. Caxambu, Levi e Wellington marcaram para a Águia. O Alisson descontou para os visitantes. Placar final, São José 3-1. Na terceira rodada, o São José visitou o Sertãozinho. Paulinho Guerreiro abriu o placar para a Águia. David Batista, de cabeça, deixou tudo igual. Mas Barcos decretou o placar final. São José 2-1. Na quarta rodada, a Águia recebeu o Rio Preto. O São José venceu com este gol de Barcos. São José 1-0. A segunda derrota do São José aconteceu na quinta rodada, quando o time foi até Votuporanga. Murilo aproveitou o rebote de Enal e decretou o placar final. Votuporanguense 1, São José 0. De volta ao Martins Pereira, o São José recebia o Lanterna Nacional e nada deu certo naquela noite. Araújo abriu o placar na falha de Enal. Éder Paulista, de pênalti, fez 2-0 Nacional. Caxambu descontou para a Águia do Vale com este golaço do meio de campo. Mas Paulo Moraes ainda marcou o terceiro e decretou o placar final. São José 1, Nacional 3. O clima estava tenso no Martins Pereira. Tava bem tenso, né, Roberto? Nesse momento aí, a torcida pedindo a saída do Edson Vieira e a cabeça do gestor nesse momento. Você teve que agir com a razão e não com a emoção naquele momento, né? Ô Vieira, a gente que está no dia a dia, eu estava vendo o que estava acontecendo. Eu vi que não era o momento de fazer a troca de treinador. Porque a gente está acompanhando o dia a dia, coisa que o torcedor não sabe, a imprensa também não sabe, né? Se eu estivesse vendo algo de fato errado ali, eu trocaria. Mas como eu falei, se for pegar todas as vezes que eu fiz troca de treinador, eu, pelo menos, todo o tempo que eu fiquei no clube, não foi a troca que fez o time subir. Nunca eu consegui ir trocando, muito pelo contrário, né? Até acabou causando aí uma situação... Um desgaste, né? Um desgaste, como aconteceu, né? O ano passado, naquela troca de treinador, né? Foi realmente bastante desgastante na troca do técnico, né? E eu acho que o seguinte, Vieira, tem que ter muito cuidado na montagem do elenco, mas muito criterioso. Eu dei sim autonomia para o Edson Vieira, porque era o Edson Vieira, né? Dei autonomia para ele contratar. Acho que talvez aí teria que ser um pouco mais rígido aí, né? Mesmo passando o nome para a gente, pesquisando talvez melhor, né? Então, acho que a falha foi aí. Depois que... O time é assim, depois que você não consegue fazer uma boa montagem,
você tem que estar fazendo remendos, né? É muito difícil você consertar, né, um erro. Então, tanto é que eu estava certo, nós não trocamos de treinador, o time depois se deslanchou, né? Passou até a liderança do campeonato. Mas aquilo, eu que estou dia a dia, nunca me empolgou, né? A gente fica feliz, contente, mas a gente mantém ali o controle. Mas eu já tinha uma preocupação no quadrangular, mas a gente não podia fazer troca, a gente tinha que acreditar. Então, eu acho que eu fiz correto naquele momento de não trocar de treinador. Certo. Eu já vou passar a bola para o Bruno, mas antes, a gente vai continuar acompanhando o retrospecto da Águia do Vale dentro da Série A3. Dá uma olhadinha aí. Pela 7ª rodada, o São José recebeu o Barretos. Pedrinho marcou o gol do jogo e o São José voltava a vencer. E aparentemente a tranquilidade voltava ao ninho da Águia. Na rodada seguinte, o São José encarava o único time invicto até ali, o São Bernardo, fora de casa, e nos acréscimos, Tom aproveitou o lançamento de Caxambu e tocou na saída do goleiro. Placar final, São Bernardo 0, São José 1. Na 9ª rodada, a Águia do Vale recebeu o tradicional Comercial de Ribeirão Preto, e em um jogo amarrado, o 0-0 não saiu do placar, o que não foi tão ruim assim para ambas as equipes. Pela 10ª rodada, o São José foi até Marília e venceu os donos da casa por 1-0 com esse gol de Barcos. Além da vitória, o São José quebrou 2 tabus, o de nunca ter vencido o Marília fora de casa e o outro que durava 28 anos sem vitórias contra o rival. De quebra, a Águia do Vale assumia a vice-liderança da Série A3. Um jogão com 5 gols no Martins Pereira marcou a 11ª rodada. O São José saiu na frente do Capivariano com esse gol contra de James. Mas com 2 gols de cabeça, um no final do primeiro tempo de Yuri e o outro no início do segundo com Pavani, o Capivariano virou a partida para 2-1. O Wellington empatou o jogo 2-2. Mas Pedrinho de bicicleta virou para a Águia do Vale, placar final 3-2. Ali, o São José assumia a liderança da Série A3. Esse jogo aí, Robertinho, esse último aí, sem dúvida, talvez tenha sido o melhor jogo do São José e no momento ótimo que o time assumia a liderança da competição, né? Também achei, foi o melhor jogo do São José, porque foi um time muito forte, o Capivariano, um time muito rápido, né? Mas realmente foi um grande jogo, tanto é que foi todos os torcedores saíram do estádio muito felizes, comentando, né? Mas a gente via ali que o São José tinha suas dificuldades, né? Dava para reparar a velocidade que tinha do time do Capivariano. Então, alguns jogadores tinham dificuldade até na marcação. Talvez o time foi montado com uma idade um pouco mais elevada, né? Mas a gente conseguiu superar aquele jogo e vencer a partida. Faz parte. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para uma rápida pausa aqui no Hora do Esporte. Rapidinho a gente volta, são só 2 minutinhos. É rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui com o Hora do Esporte pela tela da TV Câmara e a gente continua falando sobre a Águia do Vale com a presença do gestor de futebol, o Robertinho da Padaria. A gente vai fazer o seguinte, vou colocar já agora para você a terceira parte que a gente preparou sobre a participação do São José na primeira fase da Série A3. Matheus, coloca aqui pra gente. Na sequência, mais uma vitória, dessa vez 2-1 para o São José contra o vice-lanterna Olímpia. O artilheiro Barcos abriu o placar. Gabriel Bonet fez o segundo, golaço. Já nos acréscimos, Luiz Fernando descontou para o Olímpia e ficou nisso. Olímpia 1, São José 2. São José seguia líder. Na 13ª rodada, o Noroeste de Bauru veio a São José no jogo mais aguardado da rodada. E quem se deu melhor foram os visitantes. Felipe Costa, de cabeça, abriu o placar para o Noroeste. No segundo tempo, Luiz Thiago, aos 28 e também aos 41 minutos, decretou o placar final no Martins Pereira. São José 0, Noroeste 3. A Águia do Vale caía da liderança para a 3ª posição da Série A3. Na penúltima rodada, jogando em Birigui, depois da cobrança de falta explodir na barreira, a bola sobrou livre para Pedrinho Demarque encher o pé e fazer o gol do jogo. Final no estádio Pedro Marim Berbel. Bandeirante 0, São José 1. A Águia do Vale subia para a vice-liderança da competição. Na última rodada da fase de classificação, o São José recebeu a Matonense, ainda sonhando com a liderança. Quem abriu o placar foi o São José, logo a 2 minutos, neste golaço de Tener.
Mas o time de Matão empatou a partida com o William e virou 7 minutos depois com o Daniel. No segundo tempo, o São José chegou ao empate com Barcos de cabeça. Placar final, São José 2, Matonense também 2. Com o resultado, o São José terminou a primeira fase na 3ª posição. Tá aí a primeira fase completa para análise do Robertinho e o São José poderia, né, ter vencido a Matonense ali na última rodada para ficar na liderança. Mas diz aí, Brunão. Robertinho, a campanha do São José foi muito curiosa nessa série A3, né? Fora de casa jogava, né, conseguiu resultados muito importantes, né? Mas dentro de casa, às vezes, ou perdia pontos em empates, como foi contra a Matonense, ou até derrotas contra o Lanterna Nacional. Isso foi debatido, foi pauta de conversa sua com o Vieira, com o Edson Vieira também? Volto a dizer características da montagem do elenco. Eu falei várias vezes, quando foi montar o elenco para o Edson Vieira, eu gosto de montar time assim. Meu time tem que ter pelo menos 4 jogadores de extremista ali, de beirada. Jogador velocista. Foi o que aconteceu o ano passado, o ano retrasado, na quarta, que nós tínhamos. O Ricardo Costa tirava 2, colocava 2, não mudava nada. O time tinha velocidade jogando. Quando você joga dentro de casa, você tem que agredir o adversário, você tem que ir para cima. Principalmente aqui, que o campo é grande, usar as beiradas do campo. Eu, desde que conheço futebol, para mim não muda nunca. Você vê o time grande, qualquer time, Europa, geralmente, sempre as vitórias saem para jogar de beirada, lateral, os atacantes de beirada. Pelo meio sai, mas sai menos. E eu falei, eu quero que contrate 4 atacantes rápidos de beirada. Só que não chegou. Aí, lógico, quando você joga fora de casa, você se defende. Você sai, geralmente, na roubada de bola. Aí você vai, faz 1-0 e tranca ali e sai com a vitória. Então, característica do time. Esse time, ele ia ganhar mais fora de casa mesmo. A característica que foi montada. Porque dentro de casa o time não tinha força de agressividade para ir para cima do adversário, né? Fazer grandes jogadas de linha de fundo. Tinha, os laterais desciam pouco. Nossos atacantes não faziam esse papel. Quem que ainda sobressaiu muito foi o nosso centroavante, o Barcos. Ele foi bem, fez acho que 9 gols, foi bem. Mas meio que sozinho ali, a bola dificilmente chegava para ele a bola. Então, para se ganhar dentro de casa, você tem que ter jogadores velocistas, de velocidade. Senão, dentro de casa fica muito difícil ganhar jogo. Você vai ganhar mais quanto? Fora de casa. Então, isso eu falei várias vezes pro técnico, várias vezes. Por que não ganha jogo dentro de casa? Por que sofre dentro de casa? Porque não tem atacante de velocidade. Foi isso que aconteceu com o São José. É, uma situação complicada. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar vendo a campanha do São José agora no início da segunda fase da Série A3. E olha, foi muito bom não. Coloca aqui, Matheus. Na estreia da segunda fase, o São José voltou a enfrentar o Votuporanguense e com um gol em cada tempo, o time de Votuporanga levou a melhor. Aos 37 minutos, Ricardinho abriu o placar para o Cave. Na segunda etapa, aos 11 minutos, com esse golaço de João Marcos, o Votuporanguense fez o segundo e decretou o placar final na Arena Plínio Marinha em Votuporanga. Cave 2, São José 0. Pressionado, o São José recebeu na segunda rodada da segunda fase o União Suzano e aos 47 minutos do primeiro tempo, em um pênalti inexistente, Serafim, que não tem nada com isso, com categoria abriu o placar para o Suzano. No segundo tempo, Roca fez o cruzamento e Leandro Lopes só cumprimentou para as redes do São José. 2-0 Suzano, placar final. Crise na Águia do Vale. Com essa derrota, no dia seguinte, a diretoria demitiu o técnico Edson Vieira e, na mesma nota, anunciou a chegada de um velho conhecido, o técnico Oliveira. Robertinho, em rápidas pinceladas, porque o tempo urge. Você tinha que agir naquele momento. O gestor de futebol estava cobrado pela torcida, pela imprensa, o clima não estava bom, a gente percebia isso. Saiu o Edson Vieira, chegou Oliveira. Como é que foi a decisão do gestor para a saída do Edson e a chegada do Oliveira? Muito rápido. Na hora que, de fato, nós perdemos o jogo, eu já vi que o nosso time chegou no limite, vendo os outros times, né? Velocista, como você viu ali, o Suzano, jogadores rápidos, lateral e atacantes. Eu não ia fazer bobagem, trazer um treinador de nome, que nem o Guardiola ia resolver esse nosso problema. Nem o Guardiola chegar e resolver esse time. Dificilmente eu já achava muito difícil subir, que dificilmente ele ia subir esse time. Aí, lógico, o Oliveira já é da cidade, um cara, gente boa daqui. Liguei para ele e ele topou o desafio, mas o Oliveira não teve culpa nenhuma. Né? Não tem culpa nenhuma, porque não foi ele que montou o time, tempo muito curto, então, naquele momento eu vi que aí sim era o momento de fazer a troca. Mas, cá para nós, dificilmente eu sabia que o nosso time ia ter forças para poder reagir, porque não ganhou do Suzano,
né, ia ganhar de um Comercial, que era o ataque, né, mais positivo do campeonato, do próprio Noroeste. Então ali a gente já começa a cair a realidade que o time chegou no limite. Perfeito. Pode ser o seguinte, não sai daí, gente. Daqui a pouco a gente volta para terminar o campeonato e, se der tempo ainda, saber das novidades para o futuro da Águia do Vale. Rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, a última parte do nosso Hora do Esporte, com a presença do gestor de futebol da Águia do Vale, o Robertinho da Padaria. E para a gente adiantar as coisas, vou fugir do script, a gente vai direto para a última participação do São José, os últimos 4 jogos do São José na segunda fase. Matheus, coloca na tela. Com Oliveira de técnico, só a vitória interessava para o São José, que recebeu na terceira rodada da segunda fase o Comercial. E Barcos, sempre ele, foi para as redes. São José, 1-0. Mas as emoções estavam guardadas para a segunda etapa. Tota, livre, empatou o jogo aos 7. Aos 12, o bafo virou com Guilherme Pitbull e ampliou com Luiz Eduardo pegando o rebote da trave. Comercial, 3-1. Mas na raça, o São José diminuiu o placar aos 37 novamente com Barcos e chegou ao empate com Tom 2 minutos depois. E ainda poderia ter virado nesse chutaço de Léo Aquino, mas ficou nisso. São José 3, Comercial também 3. A Águia do Vale ainda respirava no campeonato. Na quarta rodada, novamente São José e Comercial, só que desta vez em Ribeirão Preto. Um empate deixaria a situação complicada e uma derrota eliminaria o time com 2 rodadas de antecedência. A partida se arrastou em um 0-0 nervoso. Aos 44 da segunda etapa, o São José teve a chance da vitória nesse lance. Depois do rebote do goleiro, Léo Aquino acertou caprichosamente o travessão do goleiro Matheus e o 0 não saiu do placar. Por incrível que pareça, o São José ainda respirava na competição. Na penúltima rodada, o São José encarou o União Suzano, mais uma vez fora de casa, e nesta não tinha jeito, era vencer ou vencer, e ainda torcer para que o votuporanguense não ganhasse do Comercial. Em mais um jogo arrastado, a partida foi decidida nos minutos finais. Aos 36 da segunda etapa, mais uma vez, o oportunista Jorge Mauá, saindo do banco de reservas, abriu o placar para o Suzano. Desesperado, São José se lançou ao ataque. E mais uma vez, o artilheiro Barcos foi para a rede para empatar a partida aos 44. Só que não restava tempo para mais nada. E com esse resultado, o São José estava eliminado do sonho do acesso com uma rodada de antecedência. Já eliminado, o São José cumpriu tabela na última rodada da segunda fase, recebendo o votuporanguense. E ainda acabou derrotado por 1-0 com esse gol de pênalti de João Marcos. Os jogos contra o Comercial foram chaves, né, Robertinho? E o São José teve a chance da vitória ainda, mas a situação, num contexto geral, estava difícil, né, para a Águia. Chega no quadrangular, na hora dessa aí, você não tinha nenhuma sobrinha aí para poder respirar, né? Tinha que vencer ou vencer. Fica difícil, jogo difícil, pressão, né? Fica tenso o jogo, apesar que fez até foram 2 jogos bons contra o Comercial. Mas não foi o suficiente, empatou lá ali. E outra coisa, tinha chance também contra o Suzano, né? Praticamente foram 3 jogos contra o Suzano e o São José não conseguiu vencer nenhuma vez. Então aí fica difícil, né? Você Ricardo Costa ficou esperar. Você mandou embora o Ricardo Costa? Não, acho que não foi isso não. É o time mesmo, né? Eu analiso muito isso aí. É a qualidade do elenco mesmo. O elenco de Suzano tá, é melhor do que o nosso. Acabou, ganhou. Se você joga 3 vezes com o adversário, você perde, o que você vai questionar? Que o adversário é superior ao nosso. Tem que ter essa humildade e entender, né? Que eles foram melhores, por isso que eles venceram praticamente as 3 partidas. Só não tinha mais perna, eu diria, mais time para poder competir com os demais no quadrangular. Isso ficou nítido e por isso o time então foi eliminado. Ô, Matheus, coloca na tela aqui pra gente a classificação final aqui da segunda fase da competição, porque o coração do Bruno Castilho até sangra quando ele vê aqui, ó, São José na 4ª posição. Não condiz com o São José, pelo elenco que montou, em que pese algum tipo de erro na montagem e tudo mais, mas você vê que o São José na lanterna não condiz, né, Robertinho? Não, sim, até
Bom, expectativas, viu, Vieira? Também quem cria muito, tá, com todo o respeito, quem cria muita expectativa geralmente é o torcedor, são as redes sociais e até mesmo a própria imprensa. Eu já estou mais tempo no futebol, tá? Eu é pé no chão, sempre ali ter muito cuidado, porque nem sempre, às vezes, o melhor time ele vai chegar, tá? Você tem sempre fazer o melhor, tentar fazer o melhor. Mas às vezes não encaixa, não dá certo, né? Você vê o Comercial, por exemplo. O Comercial foi um exemplo nesse campeonato. O Comercial, eu tenho quase certeza que o Comercial não gastou mais do que o São José e nem mais do que o Noroeste, né? E subiu, montou um grande elenco, deu sequência ao trabalho, né? Trabalhou o ano todo também, né? A gente não tem orçamento para isso. Agora para tudo de novo, né? Então isso atrapalha bastante. Brunão, para fechar, 30 segundos para você, 28 segundos para o Robertinho. Rápido, o que vai ficar de juntar dos cacos, né? Enfim, o que fica para o ano que vem, né? Quais são os aprendizados para a próxima temporada? Todo o campeonato a gente vai sempre aprender. A gente acha que futebol você já aprendeu tudo, não. Cada ano que passa, cada campeonato você vai aprendendo mais, tá? Primeiramente, o correto era disputar o ano todo. A gente não tem condições de fazer isso porque não tem orçamento, vai ter que parar. Então agora tem que parar, vai ter as eleições também, tem aí talvez a questão da mudança do clube aí pela SAF, vamos ver o que vai acontecer. E depois começar o trabalho e montagem do elenco agora, tem que começar a montar o elenco agora em novembro, né? E o correto é montar o elenco em novembro e dar sequência o ano de 2023, mas o ano todo, o ano inteiro. Aí você dá sequência, revelar alguns jogadores, para você poder depois ter aí alguns jogadores já revelados e mais fácil depois para você montar o time. Muito bem, o Robertinho vai voltar aqui no programa, com certeza, vai falar mais sobre a SAF e o futuro do São José com mais calma. Robertinho, quero te agradecer, obrigado pela sua presença nesse primeiro programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, para mim foi uma honra participar aqui no Hora do Esporte, primeiro programa aqui da TV Câmara, espero que todos aí tenham gostado e a gente poder então voltar mais vezes aí, e com novidades, né? Com novidades boas agora aí, com relação ao futuro do São José. Deixa aqui meu abraço a todos. Se Deus quiser. Bruno Castilho, grande abraço para você, obrigado. Quinta-feira você está de volta comigo, né? Estaremos aqui quinta-feira, obrigado Robertinho pela presença. E, bom, muito mais novidades vem aí no programa. Sem dúvida alguma. Gente, quero agradecer toda a parte da produção, a galera. Vocês viram aqui, ó, aqui nesse cantinho aqui, ó, pessoal da Libras, tradução em Libras, o único programa de esporte 100% traduzido em Libras, ó, meus aplausos para vocês, para a Maíra que está aqui, para Ana Furtado, para a Cris Teles, elas que comandam aí a parte de Libras, a tradução de Libras, tá certo? Obrigado, parabéns pelo trabalho e eu vou me despedindo, você fica agora com o programa De Bem Com Você, com a bela Gisele Lopes. Eu e o Brunão, a gente volta na próxima quinta-feira. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.